Esse exercício ele é bem interessante, é um problema típico aí de engenharia, né? Então vamos ler aqui. O engenheiro foi encarregado de projetar um dispositivo no qual um disco uniformemente carregado de raio R produz um campo elétrico. O módulo desse campo é mais importante num certo ponto P sobre o eixo do disco, uma distância de 2R do plano do disco. Só que para economizar material, decidiu-se substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo R e um raio interno R sobre 2. O anel tem a mesma densidade superficial de cargas que o disco original. Qual é a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P? Então vamos entender. Ó. O que o engenheiro gostaria é de que no ponto P ele tivesse o campo elétrico gerado por esse disco aqui, uniformemente carregado, de raio Rzão, e esse ponto aqui está uma distância do disco igual a 2R. Isso é o que ele gostaria de ter. Só que para economizar material, ele arrancou essa parte aqui em branco e deixou só esse anel aqui, ok? Onde esse anel interno tem raio R sobre 2 e o raio externo tem raio R. Ou seja, ele tem um disco, ele arrancou um miolo ali desse disco para ter para economizar material, ok? Então esse raiozinho aqui, deixa eu tentar escrever, ó, é a Rzão sobre 2 e o raio grande é o mesmo raio que a gente tinha antes, R. Então a ideia aqui é a gente saber, arrancando esse miolo, quanto é que o engenheiro perde do campo elétrico no ponto P que ele gostaria de ter. Então o campo elétrico gerado por um disco, a gente calculou aí em sala, né, usando a lei de Coulomb, e a gente viu que esse campo elétrico é igual a sigma, que é a densidade superficial de cargas, dividido por 2ε0, 1 menos z dividido por raiz de z ao quadrado mais Rzão ao quadrado, onde R é o raio do disco e z, aqui no caso, vai ser igual a 2R. Z igual a 2R, porque é essa distância aqui do disco até o ponto P. Então, vamos chamar o disco que a gente gostaria de ter, que é esse que está aqui na situação A, chamar esse cara de EA. Esse é o campo no ponto P que o engenheiro gostaria de ter. Então, a gente só substitui aqui Z igual a 2R, então o campo que ele gostaria de ter é esse aqui. 1 menos 2Rzão, Z ao quadrado com Z igual a 2R dá 4R2, com mais R2 dá 5R2. Então já vou colocar aqui direto. Então fica aqui com raiz de 5, R ao quadrado. Posso simplificar, ó. Se eu tirar a raiz desse cara, eu vou ficar com R. Esse R cancela com esse R aqui de cima. Então isso aqui me dá 1 menos 2 dividido por raiz de 5. Ok? Esse é o campo que a gente gostaria de ter. Mas o campo que a gente tem é esse em azul. E aí a gente tem duas formas de resolver isso, né? Eu posso fazer aquela conta que a gente fez em sala, onde a gente entendeu um disco carregado como uma sequência de anéis concêntricos com uma certa carga. Então a gente pegou o campo de um anel e integrou esse cara, só que lá a gente integrou de Rzinho indo de 0 até Rzinho indo a Rzão. Eu poderia fazer a mesma integral agora com Rzinho não começando em 0, mas começando em R sobre 2, que é onde esse raio interno começa. Eu poderia fazer isso, eu vou ter basicamente a mesma integral, só vou mudar os limites de integração. Mas a outra forma de eu fazer isso, que é mais fácil, para calcular então quem que é esse campo gerado por essa região aqui, por esse disco azul, vou chamar de EB, é notar o seguinte: pelo princípio da superposição, eu posso entender EA, que é o campo gerado pelo disco, como a soma do campo gerado por esse disco aqui de raio R sobre 2, mais esse anel aqui de fora, essa região azul. Ou seja, eu posso escrever o campo EA, que é o que eu gostaria de ter, como a soma do campo EB,
seria esse campo aqui azul, mas deixa eu escrever aqui o campo então aqui seria o campo do azul e esse aqui seria o E, vamos dar um nome aqui, o E do branco. Não consegui encontrar nenhuma outra letra. Então esse cara aqui seria o campo dessa região azul, gerado por essa região azul. Esse aqui seria o campo da região branca, caso ela existisse, ou seja, a gente está tirando esse campo fora, né? Então a gente está imaginando, se eu ainda tivesse material carregado aqui, ele daria origem a esse campo aqui que eu estou chamando de E de branco. E por que eu estou fazendo isso? Porque esse E branco, se o material carregado não tivesse sido tirado, eu sei quem é, porque é o campo gerado por um disco de raio R sobre 2. Ok? Então, basta eu usar aqui, ó, 2 sobre epsilon, vou ficar aqui com 1 menos 2R, o Z é o mesmo, que é a distância do disco até o ponto P, só que no caso agora esse R aqui vai ser R sobre 2. Então eu vou ficar aqui com 4R2, porque essa distância Z é a mesma, é 2R, só que aqui agora, ao invés de ter R ao quadrado, eu vou ter R sobre 2 ao quadrado, que vai me dar o quê? R sobre 2 dividido por 4. Então esse aqui é o E que eu teria caso eu não tivesse tirado esse material branco aqui da jogada, ok? Então a gente pode inverter essa equação, escrever o EB como EA menos E branco. Ou seja, o campo da região azul é justamente o que a gente teria na situação amarela, menos o campo que a gente perde quando a gente arranca esse material fora, ok? Então esse E branco aqui, ó, a gente pode simplificar, ele é sigma sobre 2ε0, 1 menos 2r, raiz de 16 dividido por 4, r ao quadrado, mais r ao quadrado dividido por 4. Então esse r aqui, ó, eu coloquei ele em evidência, eu corto, então eu posso reescrever isso aqui como sigma dividido por 2ε, 1 menos 2 dividido pela raiz de 17 dividido por 4, a raiz de 4 é 2. Então posso reescrever isso aqui como sigma sobre 2ε0, 1 menos 2 dividido por raiz de 17 dividido por 2. Então esse 2 vai lá para cima, isso aqui eu posso reescrever como sigma dividido por 2ε0, 1 menos 4 dividido por raiz de 17, ok? Então o EB vai ser simplesmente EA, que está dado aqui, menos esse E branco, que é o que a gente tirou aí do disco. Mas o que ele está pedindo não é EB, o que ele está pedindo é a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P. Então o que é redução percentual? Redução percentual é o que? É simplesmente o que eu gostaria de ter, que é EA, menos o que eu de fato tenho, que é o EB, dividido pelo que eu gostaria de ter. Ok? Então essa é a definição de redução percentual. Se eu simplesmente substituir isso aqui, ó, então isso aqui vai me dar EA menos EB, só que EB é EA menos E branco, então isso é EA menos EB, esse sinal de menos com esse sinal de menos me dá mais, então fico com não, desculpa, EA vamos lá de novo, EA, só que EB é EA menos E branco, então vou substituir esse EB aqui, vou ficar com menos EA mais E branco dividido por EA. Esse cara corta com esse, então essa redução percentual é simplesmente E branco
dividido por EA. Ou seja, o que é essa redução percentual? É o quanto que eu tirei dividido pelo que eu gostaria de ter, ok? Então eu tenho o E branco, que está aqui, eu tenho o EA, basta eu dividir esses dois números que eu vou encontrar aí a razão percentual, ok? E se vocês fizerem esse cálculo, vai dar aí por volta de 28%. Ou seja, eu estou economizando material, estou arrancando ali esse disco interno de raio R sobre 2 e o que eu estou perdendo é só da ordem aí de 28%. Então, enfim, é um problema típico de engenharia, né? Quanto é que eu perco de uma certa quantidade, no caso aqui um campo elétrico, mas em contrapartida eu vou estar economizando material.